Vamos pro while, tá? Vamos pro while, fechar isso aqui, criar nosso novo while.py. Acho que a gente tá engrenando uma jogada boa aqui, hein? Tá? Então, vamos supor aqui, tá? Vou dar o problema pra vocês e aí eu vou dar a solução depois, né? É assim que funciona aí o aprendizado baseado em problemas. Tá? Então, vamos começar com o nosso problema. Tem várias naturezas de problema, né? Que eu posso dar, que o while ele ajuda pra caramba, tá? Mas vamos supor que eu quero fazer um relógio com Python, tá? Então, pô, deu uma aplicação aqui sinistra, né? Um relógio com Python. Pô, esquisito, né? Mas, eu vou precisar do while, tá? Porque eu preciso que aquilo fique rodando, tá? Vou dar outro exemplo. Quero fazer um somatório na matemática, tá? Eu vou precisar de while, porque eu vou precisar fazer várias vezes. Então, vamos supor assim, eu quero, né, fazer o seguinte, eu quero fazer um somatório, beleza? Então, deixa eu ver, eu tava estudando cálculo 4, vai dar pra dar um exemplo. Então, ó, vamos reproduzir isso aqui? O que vocês acham? Acho uma boa ideia, tá? Então, a primeira coisa, tá? Que a gente não comentou lá na hora que a gente estava falando sobre números. Tem hora que você vai querer fazer um seno, um logaritmo e tal. E isso não tem no Python, tá? No Python Vanilla, aqui no Python cru, tá? Mas assim como a galera que jogou Minecraft na infância vai me entender, você pode adicionar um mod, né? Um módulo ou uma biblioteca para você estender as capacidades do nosso Python, tá? Existem muitas bibliotecas externas que fazem várias coisas, beleza? Mas aqui eu vou lidar basicamente com uma delas, que é o Math, tá? Que é nativa do próprio Python, você não precisa baixar nada. Então eu nem vou precisar ensinar vocês a baixar a biblioteca, porque ela vem com o Python. Então, vou usar aqui import math, beleza? Essa palavrinha-chave vai incluir, né, todo o pacote do math aqui no nosso código, tá? Então, isso aqui tudo, né, que o math tem, beleza? Eu cliquei aqui justamente para vocês verem, tá? Se eu apertar Ctrl e clicar, eu consigo ver todo o pacote lá. Parece que é pequeno, mas se vocês forem ver essas funções aqui também, vocês vão ficar malucos, tá? Então, não é pequeno, confia em mim, tá? É um pacotão. Mas, enfim, esse pacote importado agora, eu consigo fazer algumas coisas. Por exemplo, vou dar um print aqui para vocês entenderem. Se eu botar math, tá? Botar um pontinho, vocês vão ver aqui várias coisas que esse math tem. Então, que nem a gente fez ali com o float, com o inteiro, né? Na verdade, é até interessante porque é exatamente a mesma coisa, tá? O float inteiro, eles são classes, assim como o math, tá? A gente vai falar mais, acho que vai ser quase o último tópico, classes, tá? Mas eles são classes, sim. E o math também é uma classe, tá? Resumindo aqui de forma grosseira, tá? Mas enfim, essa classe math tem vários métodos, né? Assim como o float, né? Tem vários métodos. Ou o inteiro tem vários métodos. Ou a string, né? Mas ele tem vários métodos, são esses cubinhos aqui. E ele também tem esses atributos aqui, né? Que, por exemplo, o E. O E é o número de Euler, né? Como vocês devem esperar. Ou o pi, tá? Qual que é a diferença, né? Os cubinhos, vocês vão ter que botar um parênteses aqui para conseguir executar eles, porque eles são métodos, eles são funções, né? E funções precisam de parâmetros, assim como f precisa de um x lá dentro, né? F de x, né? Uma função na matemática precisa de um parâmetro lá dentro. Mesmo que a função não precise chamar nada, ela execute, eu preciso botar o parênteses com nada. Então f de nada, né? Função que executa algo sem precisar de parâmetro. Depois a gente vai falar de função, vai ficar mais claro, tá? Mas entendam o seguinte, esses cubinhos são métodos, ou seja, são funções, e funções precisam de algo dentro do parênteses, tá? Por que eu tô falando disso tudo e complicando a vida de vocês? Porque a gente quer fazer esse somatório, e tem um ln de x aqui, tá? É minha prova de cálculo 4, aqui tem um somatório. Então, vamos lá. Tem um ln de x lá. Como é que eu faço? Tem um log aqui, tá? Log, eu posso colocar a base dele. Então, eu vou colocar a base math.e, né? Que é o atributo respectivo ao Euler, né? Então, isso aqui é bem natural. Vocês conseguem pegar isso aqui? Eu acho bem natural. Aliás, eu não sei se a base é antes, né? Deixa eu botar, ó.
Como eu faço pra ver, tá? Mais interessante do que eu mostrar pra eu ficar jogando informação pra vocês é eu mostrar como adquirir essa informação. Bota o mouse em cima dele, dá uma olhada na função, ó, log x, beleza, x parece um valor que eu insiro, tá? E depois tem vírgula, base, tá? Então base faz bem sentido que o Euler seja base. Então eu estou fazendo um log de 10 na base Euler, tá? Então aqui eu quero fazer o log 2 elevado a log de n, né? ln de n. Então eu vou colocar um n aqui, pode ser um n, tá? Tá. Agora para não dar erro, eu vou colocar um n igual a 3 aqui, beleza? Tá. Ele vai fazer o log aqui na base é 3. Se eu botar aqui 3, aliás, 2.718, acho que é esse o número, né? Ele tem que dar aproximadamente 1. Então tá tudo certinho, né? Tá confirmado aqui. Aliás, tinha aqui, não podia colar. Pô, mandei mal. Mas tudo bem. Então eu vou fazer 2 elevado a isso, né? Eita. 2 elevado a isso e 1 sobre isso, né? 1 sobre. Eu vou colocar um parêntese só por questão organizacional, tá? Mas acho que nem é necessário. Então, por que não é necessário, né? Só explicando. Porque... Aliás, eu acho que nem é bom botar esses parênteses, tá? É bom você deixar assim, o mínimo de parênteses possível. Parênteses confunde, tá? Mas, resumindo, por que não é necessário? Porque primeiro você vai executar a potenciação, né? Depois você vai executar a divisão. Então, realmente não é necessário, tá? Então, testando o valor aqui, se eu botar Euler, né? Vai dar 1 sobre 2 elevado a 1. Então, vai dar 1 meio, entre aspas, né? Então, aqui tem que dar 1 meio. 0.5 aproximadamente, né? Faz sentido. Então, beleza. A gente tem essa funçãozinha aqui. Função não, desculpa. A gente tem essa continha aqui, tá? E eu quero executar ela, né? Quantas vezes? Eu quero executar ela desde o 2, colocando 2 aqui dentro do n, né? Substituindo o n por 2, depois por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e somando, certo? Então vamos fazer isso. Vamos começar, tá? Eu vou colocar aqui então o nosso n, tá? Começando em 2, beleza? Um n que eu podia chamar de contador, podia chamar de várias coisas também, tá? E eu vou colocar aqui, while n menor do que... Não existe infinito, né, galera? Não existe infinito. Se essa série aqui for divergente, eu tenho que botar realmente infinitos termos, né? Então, mas eu posso botar, sei lá, 1000 termos, pode ser? Então, botei 1000 termos. Aí eu vou colocar o seguinte, eu vou criar uma variável chamada somatório, tá? E vou dizer que ela é igual a 0, né? Porque 0 é como se fosse uma tela em branco, certo? Tudo que eu somar no 0 vai ser exatamente o valor do meu somatório. Faz sentido para vocês? Então eu vou botar somatório mais igual, tá? Mais igual a mesma coisa que eu fazia somatório igual a somatório mais isso, tá? Então o valor anterior do somatório, né? Eu vou somar esse novo valor, tá? Substituindo o n por 2 toda vez, né? Nesse caso. E eu vou fazer isso até o n ser menor do que 1000, tá? Mas como vocês devem imaginar, isso aqui vai ficar reproduzindo para sempre, tá? Por quê? Porque em momento nenhum eu adicionei nada no n. Peraí, não reproduziu? Não aconteceu. Ah, tá. Ele tá reproduzindo, só que eu não printei, né? Ele tá reproduzindo aqui. Tá acontecendo, tá? Meu computador tá trabalhando, coitado. E a gente não tá vendo. Eu dei Ctrl C aqui pra interromper, tá? Se você clicar no terminal e dar Ctrl C, ele vai interromper. E eu vou printar aqui. Print somatório. Tá? Tá acontecendo. Olha aí. A série parece ser divergente até, né? Então, ele vai ficar aumentando de valor aí, vai ficar somando essa parada. Aliás, eu não mudei o valor de n, né? Então, a gente tem que mudar o valor de n, pô. Se eu deixar o n igual a 2 aqui, ele vai ficar executando a conta pra 2 sempre, né? E vai ficar cada vez somando aquele 1 meio que a gente tava falando, né? Enfim, como é que a gente faz pra aumentar esse valor? Beleza? A gente vai fazer aqui n igual a n mais 1. Então, o valor anterior de n começa em 2, né? Eu vou pegar esse valor, 2, somar 1, vai virar 3. Aí eu vou conferir, vou voltar lá para o início do while. 3. Vou botar aqui em cima. 3 é menor que 1000, vai virar true, né? E o while, quando vira true, é como se fosse o if, tá? Ele vai permitir o que aconteceu que está ali dentro.
A diferença do while é que em vez do if, o if ele vai conferir o que está ali dentro e vai acabar, certo? O while ele vai voltar para a condição e vai se perguntar se a condição é verdadeira de novo. Entendem? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou fazer uma coisa mais simples, tá? Só para vocês conseguirem entender, beleza? Eu vou colocar aqui, print n, tá? Então eu vou printar quantas vezes? Vou printar 8 vezes. Não, aliás, 7 vezes, né? Porque eu vou printar para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8. Na verdade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 eu não vou printar. Eu vou printar 8 vezes, certo? 8 vezes. Por quê? Vamos lá. Porque quando ele for 10, isso aqui vira falso, né? Ele virou 10, isso aqui vira falso e não executa. Ele vem pra cá, pra fora do escopo, né? Então, se eu printar o somatório, vou printar 0, né? Vou printar 0. Vou printar, na verdade, vou colocar assim. Sair do while, tá? Então, ele vai executar tudo que está aqui dentro, iterando, né? É um laço, ele vai iterar várias vezes, várias vezes, depois ele vai sair do while, beleza? Ele vai printar. Tá bom, tá bom. Agora vamos voltar a aplicar isso que estava aqui dentro, tá? O while pode ser complicadinho de entender, tá? Eu vou tentar deixar bem claro, assim, tentar repetir isso várias vezes para ver se fica mais claro como é que ele funciona e tal. Mas entendam que ele é uma estrutura de repetição. Ele funciona que nem o if, mas ele é como se fosse uma carreira de ifs englobados ali. Então ele vai conferindo o if várias vezes. Ele vai acabar aqui, vai voltar lá no if, entre aspas, vai conferir, vai virar um booleano true ou false, e dependendo do valor do booleano, ele vai fazer o que está aqui dentro, né? E se eu colocar algo que vai dar sempre true aqui, ou sempre false, não faz sentido nenhum, né? Tem que colocar aqui algo que vai fazer mudar essa condição, né? Ou então mexer com outros tipos de estruturas que nem o break, ou o pass, ou o continue, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, beleza? Principalmente o break, né? Pra quebrar. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui eu tô fazendo um somatório, beleza? Que começa em 2, e a cada iteração, né? Eu vou somando 1 nesse n. Então, aqui no final dessa primeira iteração, o n vai valer 3. Ele vai conferir 3 é menor que 10? Sim, então executa. 4. 4 é menor que 10? Sim, executa. 5. 5 é menor que 10? Sim, executa. 6. 6 é menor que 10? Sim, executa. Até ele ser 10. Quando ele for 10, vai dar falso, ele vai pular. Isso aqui vai acabar com essas nossas variáveis, tá? E ele vai voltar aqui para o escopo global, né? Onde a gente vai ter o resto do nosso código, né? Então, imagina aquele desenhozinho que a gente estava tendo, né? Imagina que eu vou ter uma divisão da linha central do código, né? Então, pode ter duas linhas, né? Ou, na verdade, uma forma mais interessante de mostrar isso, eu posso ter uma linha que vai acontecer várias vezes assim, né? E depois ela vai continuar, certo? Só que ao mesmo tempo, ela pode também acontecer isso aqui, ela pode vir e passar direto, certo? Se o while já for falso direto. Ou então, se ele for fazer uma ou duas interações, ele vai vir aqui, fazer uma iteração, duas iterações e continuar com o fluxo do código. Então, imagina que é um laço mesmo. Ele vai ficar repetindo assim várias vezes. Esse desenho fica meio esquisito, né? Mas tudo bem. Então, essa é a função do nosso while. Ele vai fazer isso aí pra gente. Vamos ver se a série é convergente ou divergente. Vou colocar um valor bem grande aqui, tá? E a gente vai ver que se ela for convergente, ela vai meio que ficar presa num valor específico, ó. Olha que interessante. Ela ficou presa aqui. Aliás, ó. Ela tá presa nesse valor aqui, né? 50 e poucos aqui, 50 pontos. Eu posso botar mais até aqui, né? Nossa, botei muita, né? Botei 100 mil, acho que é válido para Python. Python é lentinho. Não, ele acho que ele é divergente, hein? Ele não ficou preso não, ó. Enfim, né? Só tô mostrando pra vocês aqui como é que o somatório funciona, né? Ele vai executar várias vezes a mesma coisa. Na verdade, o que tá aqui dentro, né? Ele vai executar várias vezes. E você tem que ter uma condição aqui dentro, né? Na próxima aulinha a gente vai falar sobre o break. Sobre o break, o pass e o continue, né? Que são úteis aí pra if, else e while, né? Pra for também.
Beleza? Então o while eu acho algo bem intuitivo, assim. Falando, depois da gente ter falado de if, eu acho que o while fica mais intuitivo, mas ele é uma estrutura dificilzinha, né? E eu tô sempre mostrando essas coisinhas aqui pra vocês, né? Depois eu vou também, novamente, né? Eu mostro pra vocês em outras aulas um conteúdo que não é pertinente à aula, só pra vocês terem contato já. Eu acredito que ter contato com a coisa antes de você aprender a coisa já é importante pra você conseguir assimilar, digerir aquilo de uma forma mais fácil, assim. Mas quando vocês tiverem a aula do import legal, eu vou falar legal pra vocês como é que isso funciona, tá? Mas acho que deu pra dar uma introduçãozinha bem tranquila, assim, de como é que funciona, tá? Mas, enfim. Deixa eu ver o tamanho dessa aula, se ela ficou absurdamente grande. Não, 15 minutinhos já. Tá grande, tá grande. Mas, enfim. Vamos para lá pro nosso GitHub, né? Vou dar um git status aqui. Git add while.py git commit -m. Conseguimos assimilar tanta informação? A gente dá um push, beleza? Então, deu o pushzinho aqui. Vai aparecer lá no nosso repositório aqui, nossas aulinhas. Né? E com as respectivas mensagens que a gente tem lançado, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? E que tenha ficado claro. E um abraço a todos. Valeu.